Pesquisa do HC revela método mais barato para analisar níveis de fertilidade. Conselheiro científico de Cuba visita a UFMG. Especialista explica a relação entre cópias de livros e os direitos autorais. E mais, a homenagem ao Dia do Samba no Fica a Dica desta semana e as vagas de estágio. O Circuito UFMG está no ar. Boa noite. Acervo reduzido da biblioteca, alto preço dos livros ou mesmo a praticidade são alguns dos motivos que levam os alunos a fazerem cópias de materiais protegidos por direito autoral. Mas será que essa prática é permitida? O Circuito UFMG procurou usuários e especialistas para falar sobre o assunto. Nas copiadoras da universidade, o movimento é grande durante boa parte do dia. E quando o assunto é cópia de livros... Que a informação que o pessoal da biblioteca passa para a gente, que realmente o livro inteiro sem chance, né? Não tem como fazer. E está liberado aqui, o pessoal pede um capítulo, ou pede uma página 10, a página 15, isso aí pode ser feito. Com muito material para estudar, os alunos reclamam da determinação. É complicado o preço dos livros aqui no Brasil, eu acho muito caro, fica um pouco não acessível. Então eu acho uma questão delicada. Eu entendo, ainda mais que eu sou estudante de Direito, que tem a questão dos direitos autorais, mas é muito complicado para a gente que estuda aqui não xerocar, porque a gente não tem condições de comprar todos os livros, a biblioteca não dispõe de todos que a gente precisa, então é complicado, eu acho difícil. Para mim, eu como estudante, precisaria que pudesse xerocar os livros, né? O fato de não poder xerocar livro complica muito a nossa vida, né? A vida dos estudantes em geral. A lei que regula o direito autoral no Brasil é a 9.610 de 1998. E o problema, de acordo com este professor da Faculdade de Direito da UFMG, é a falta de uma definição clara sobre a porcentagem que determina a cópia. O problema que vem da lei é a definição do que é o pequeno trecho. O pequeno trecho vai ser entendido por alguns como 1 a 2% da obra, geralmente o pessoal que defende as editoras, ou vai ter pessoas que vão entender que a cópia de até 40%, 50% de uma obra configura o pequeno trecho. Não há uma definição clara, precisa do que é esse pequeno trecho. Que é o que está posto na lei. E enquanto não há um consenso sobre o assunto, a lei acaba sendo burlada em vários locais. Eu já xeroquei, nunca tive dificuldade, não. Até esses 40%, ele é burlável, né? Eu tenho alunos que eu determinei uma cópia e o rapaz do Xerox, por algum motivo, determinou 10%. Ele tirava cópia de 10%. Juntaram em grupo de 10, separaram um livro em 10 partes, cada um foi lá e tirou 10%. E tiveram o livro todo em cópia. Então não é quer dizer, até é fácil a burla, mesmo que se estabelecesse esse limite de 10% ou 20%. A questão, esse embate ele é muito interessante porque ele leva a reflexões mais profundas de para que se produz ciência, né? E para que serve o mercado editorial, que efetivamente é para produzir conhecimento. E que não existe centro de produção de conhecimento no mundo sem a absorção desse conhecimento. E uma das formas é através da cópia de livro, né? Então, copiar, rabiscar a cópia, rasgar, destruir fisicamente a cópia, ela é importante no processo de aprendizado. E, de outro lado, as pessoas que estão tendo acesso, elas querem estimular o autor a que produza mais, e as editoras que financiem esses autores. E, portanto, há uma tensão aí entre remunerar quem produziu a obra e dar acesso às pessoas à produção intelectual. Mais de 30 mil pessoas privadas de liberdade fazem a prova do Enem nesta terça e quarta-feira. Os detalhes com Ágata Azevedo. Segundo o INEP, houve um crescimento de 28,13% no número de candidatos este ano, e a maioria deles pretende usar o Enem como certificado de conclusão do ensino médio. As provas vão ter a mesma duração das já realizadas pelos demais candidatos, 4 horas e meia no primeiro dia e 5 horas e meia no segundo dia, e vão ser realizadas nas próprias unidades prisionais e socioeducativas. Aqueles que forem aprovados no vestibular podem fazer a modalidade de curso superior conforme o regime da prisão em que estiverem. O resultado será divulgado nesta segunda-feira, dia 9 de dezembro. Mais informações podem ser obtidas no site do INEP.
portal.inep.gov.br. Ágata Azevedo para o Circuito UFMG. Pesquisadores do Hospital das Clínicas descobriram uma forma mais barata e rápida de analisar os níveis de fertilidade de óvulos e espermatozoides, antes e depois de serem congelados. É o que você vê agora na reportagem de Janaína Coelho. Na pesquisa de doutorado desenvolvida no Laboratório de Reprodução Humana do Hospital das Clínicas, a busca pela otimização no congelamento de espermatozoides. Geralmente são pessoas que fazem tratamento para câncer, qualquer tipo de câncer, leucemia, próstata, e quando vão fazer o tratamento de quimioterapia ou radioterapia, acabam ficando estéreis. E geralmente essas pessoas ainda não têm filhos ou desejam ter mais filhos. Então, antes de fazer o tratamento para o câncer, eles congelam amostras de sêmen para serem usadas no futuro. O que nós percebemos é que só 50% desses espermatozoides permanecem vivos e nem sempre são de boa qualidade, nem sempre formarão bebês no futuro. No estudo, tiras usadas no exame de urina para a verificação de proteínas serviram de base para medir a concentração de glicose e proteínas no sêmen. A gente descobriu um marcador de qualidade, ou seja, no nosso caso a gente descobriu que a concentração de proteína no sêmen faz com que esses espermatozoides mantenham a sua viabilidade, ou seja, mantenha a sua função de produzir neném. Agora, o segundo passo é descobrir agora qual é a proteína que, se nós acrescentarmos ao sêmen, mesmo das pessoas que têm baixa quantidade de proteína, garantirá um futuro reprodutor para esse homem. Pesquisa marcada pelo pioneirismo e pelo baixo custo. É inédita em humanos. Ainda não foi realizado nenhum tipo de pesquisa desse tipo no mundo inteiro. E o baixo custo. Porque hoje em dia a gente fala em reprodução humana, a gente está falando de uma técnica que custa na casa das dezenas de milhares de reais ou de dólares. E esse método que eu utilizo, ele não custa R$30 para fazer para 100 pacientes. Então isso é muito vantajoso. Já nesta tese de doutorado, realizada no mesmo laboratório, o estudo foi com óvulos. Nós pegamos as pacientes aqui que iam se submeter à fertilização in vitro, que estavam aqui dentro do laboratório de reprodução humana, fazendo os procedimentos, e elas assinavam um termo de consentimento, doando 1 ou 2 óvulos para a pesquisa, E esses óvulos, mais tarde, se elas não engravidassem dos embriões que tivessem sido transferidos a fresco, a gente usaria esses óvulos para elas mesmas. A taxa de sobrevivência ainda é um pouco baixa, sabe? Mas os óvulos que são menores, que têm tamanho menor, eles têm a tendência a melhor taxa de fertilização. E os maiores, menor taxa de fertilização. Então seria assim, um modo de você predizer, pelo tamanho desses óvulos, quais que poderiam ir para frente ou não. Estudos que buscam ajudar quem sonha ter um filho. Caso de Priscila, que pela segunda vez tenta ser mãe por meio de uma inseminação artificial. Meu sonho sempre foi ser mãe, sempre. Então, quando a gente começa esse tratamento, era um pouco frustrante. Igual eu vim tentar a primeira vez e não deu certo, eu chorei muito. Saí daqui triste mesmo, mas aí tô aqui tentando de novo, espero que dê certo dessa vez. Porque é muito ruim, você quer muito ter um filho, você sente vontade de ter um filho e é complicado isso, porque você faz tudo e às vezes não dá certo. É um tratamento muito caro, Se você for numa clínica particular mesmo, eu cheguei aí, é R$15 mil, eu não tenho esse dinheiro. Porque as medicações já são caras. Igual agora eu só tomei 8 injeções, paguei quase R$800, só nas injeções. Então se não tiver um hospital das clínicas aqui para poder fazer pelo governo, fica muito mais caro. E tem muita gente que não tem condição, igual eu mesmo, para poder ir no hospital particular. Com o objetivo de conhecer pesquisa nas áreas de nanociência e nanotecnologia da UFMG, Fidel Castro Dias Balart, membro do Conselho de Estado da República de Cuba, visitou o campus Pampulha na manhã desta segunda-feira. O conselheiro, que é filho do ex-presidente cubano Fidel Castro, foi recebido pelo reitor da UFMG, Clélio Campolina, o pró-reitor de pesquisa Renato de Lima Santos e o professor do Departamento de Física do ISEX, Wagner Nunes Rodrigues.
Neste 2 de dezembro é comemorado o Dia Nacional do Samba e nessa semana o Fica a Dica faz uma homenagem a essa que é uma das mais importantes manifestações culturais do país. Agora eu vou mostrar para vocês o primeiro passo do samba, que é o tempo do samba. Tempo, 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 tempo. Agora é hora das vagas de estágio com Luana Arcuri. Boa noite, vamos às vagas de estágio dessa segunda-feira. Nossa primeira oportunidade é para estudantes de Ciências Contábeis, cursando a partir do segundo período. O candidato irá realizar atividades de apuração fiscal, conciliação contábil e elaboração de guias de pagamentos. É necessário ter conhecimento em informática. O horário de trabalho é de 8 da manhã às 3 da tarde. A bolsa é de R$ 700, mais vale transporte, vale refeição e plano de saúde. Interessados em enviar currículo para rh@transil.com.br. Nossa próxima oportunidade é para estudantes de administração. O horário de estágio é de 11 da manhã às 6 da tarde. O valor da bolsa será combinado, mais auxílio alimentação e vale transporte. Os candidatos devem enviar currículo para betim@ciemg.org.br. Assunto de e-mail, vaga 190. Nossa última vaga de hoje é para estudantes de psicologia. O candidato irá auxiliar nos processos seletivos da empresa. O salário varia entre R$ 500 a R$ 600, mais vale transporte e lanche. O horário ainda será combinado. Interessados, enviar currículo para vagaspitagoras.com.br. Essas foram as oportunidades de hoje. Até a próxima! Oportunidade para os interessados em fazer um curso de língua estrangeira. O Senex, o FMG, divulgou o calendário com as datas dos testes de nivelamento e matrícula dos cursos. As informações com Leonardo Ribeiro. As inscrições para os cursos de língua estrangeira oferecidos pelo Senex, que não necessitam de teste de nivelamento, estão com as inscrições abertas entre os dias 10 de dezembro e 31 de janeiro, e entre os dias 14 e 31 de janeiro para os cursos que necessitam do teste ou de aprovação no nível anterior. Os interessados em realizar o teste de nivelamento no dia 4 de janeiro têm entre os dias 10 de dezembro e 1º de janeiro para se inscrever. Já quem quiser participar do teste de nivelamento no dia 16 de janeiro tem entre os dias 3 e 14 do mesmo mês para se inscrever. Os resultados serão divulgados no dia 8 de janeiro, no caso do primeiro teste, e no dia 23 de janeiro, no caso do segundo teste. O Senex oferece cursos de língua estrangeira em inglês, alemão, italiano, espanhol, francês, entre outros. Para maiores informações, acesse o site letras.fmg.br/Senex. Leonardo Ribeiro para o Circuito FMG. O Circuito FMG chega ao fim. Obrigado pela companhia e até amanhã.